Vamos lá então, conforme nós anunciamos na abertura do programa, quinta-feira é dia do nosso quadro Momento Saúde, e hoje vamos tratar de um assunto muito importante, muito sério, porque, aliás, ontem, né, foi até comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer de Colo de Útero. Como eu falei, parece, né, para nós, assim, leigos, que é muito comum você ouvir casos, portanto, deve ser uma coisa muito incidente, o que acontece muito no nosso país, né? E no Espírito Santo não seria diferente. Mas, para tratar desse assunto, nós estamos recebendo a enfermeira que é referência técnica do programa Saúde da Mulher aqui no município de Anchieta, Alana Alves. Ela já está conosco e vai conversar sobre este assunto. Eu começo cumprimentando e agradecendo a disponibilidade da Alana de estar conosco. Bom dia, Alana, tudo bem? Ei, bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM. Bom, quer fazer alguma apresentação dessa iniciativa sobre o Dia Mundial de Combate ou de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, antes da gente entrar nas perguntas específicas sobre essa doença? Então, Alexandre, esse é um mês que o Ministério da Saúde, o Brasil, ele utiliza como um mês simbólico, né, o Março Lilás, com foco no incentivo de relembrar, de tomar esse tema, a reflexão, principalmente das mulheres, né, em relação a realizar o exame de preventivo, né, o nosso objetivo é a detecção precoce para garantia de tratamento em tempo oportuno e para que a gente tenha impacto nos dados, nos indicadores ruins em relação ao câncer de colo do útero no Brasil. Ok, Heraldinho, está dando uma rachadinha na voz de Alana e você pede para ela afastar um pouquinho, mexe aí no botãozinho. Bom, então, dito isto, como eu falei, não sei se falei de forma correta, que é muito incidente essa questão do câncer de colo de útero. E aí, quando se fala de câncer, dois assuntos são assim, bem constantes. Um é a prevenção, que você já falou, e o outro, porque a gente sabe que quanto mais cedo se descobre qualquer tipo de problema nessa área, seja lá onde for o câncer, as chances da pessoa não perder qualidade de vida, não ter problema nenhum e até mesmo preservar a vida é muito grande. Então, prevenção e correr atrás para evitar, e aí, talvez os exames sejam o principal meio de diagnosticar e começar logo rapidamente o tratamento. Por isso eu te pergunto, quais são os principais fatores de risco para desenvolvimento desse câncer de colo de útero? Que aí já entra na questão da prevenção. E outra coisa também, existe faixas etárias, idades para que as mulheres possam estar mais suscetíveis a esse tipo de câncer? Sim, existe. Então, no Brasil, Alexandre, o câncer de colo de útero, ele é o terceiro câncer mais comum. Quando você usa a palavra incidência, é o câncer que mais acomete mulheres, né? O terceiro câncer. Ele está atrás somente do câncer de mama, que vem em primeiro lugar, e o câncer de colo retal, que é o câncer de intestino. Então, assim, a gente está falando de uma doença que ela é a terceira causa de adoecimento na população feminina e ela é a quarta causa de morte, né, em mulheres no Brasil. Então, assim, existem sim alguns fatores de risco e eu queria destacar os principais, os que a gente vê uma relação bem direta. Sendo eles, por exemplo, a iniciação sexual muito precoce e muitas das vezes sem a proteção, sem método de barreira, sem uso de preservativo, né? Um outro fator de risco é a questão de múltiplos parceiros sexuais, né? O câncer de colo de útero, a gente já é sabido que ele é causado por um vírus chamado HPV. Esse HPV, o nome é o papilomavírus humano. Ele é um vírus sexualmente transmissível. Então, quando essa mulher inicia a vida sexual muito precoce, tem múltiplos parceiros, não usa métodos de barreira, né, que são os preservativos, ela é uma mulher que está mais suscetível, né, ela está mais exposta a adquirir o vírus e, consequentemente, a longo prazo, o câncer de colo de útero. Ok, vamos trazer para a nossa realidade, já que estamos aqui em Anchieta. Qual é o cenário? Como está a situação em relação a pessoas que são portadoras desse tipo de problema? Agora, deixar claro, né, que você falou sobre múltiplos parceiros e tal, isso é uma das condições. Isso não quer dizer que quem tem
o problema de câncer de colo de útero é porque tem muitos parceiros. Deixar claro isso para não ter nenhuma interpretação também que possa fugir da normalidade. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu entendi. A questão dos múltiplos parceiros para a população que está ouvindo como ela é uma IST, né? O HPV é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Então, se eu sei que a principal forma de contaminação é através da relação sexual, uma vez a multiplicidade de parceiro é no sentido de exposição. Eu me coloco em maior risco, eu me exponho mais, né? Porque ela é uma doença transmitida de alguém que tem o HPV para uma pessoa que ainda não tem adquirido. Mas deixa eu voltar, Alexandre, que eu esqueci de falar a questão da faixa etária. Existe sim uma faixa etária que é um público-alvo, né, preconizado pelo Ministério da Saúde para a realização do nosso principal exame para a detecção do câncer de colo de útero, que é o exame de preventivo. A faixa etária são mulheres de 25 anos a 64. Né? O Ministério da Saúde preconiza essa faixa etária porque é sobre essa faixa de idade, né, que mais aparece o câncer de colo de útero. Porém, quando você fala, vamos falar da realidade do município de Anchieta. Em Anchieta, a gente atende toda e qualquer mulher. Para a gente, o acesso ao exame, a gente utiliza do seguinte critério. A partir da primeira relação sexual, né, dessa exposição, a mulher ela é convidada a procurar o serviço de saúde, né, a sua unidade de saúde, agendar o seu exame de preventivo, o Papa Nicolau, e realizá-lo anualmente. Tá? Então, a gente, no município, a gente colhe de mulheres de 25 a 64 como meta e como público-alvo, mas a gente também colhe em mulheres menores de 25 anos como de mulheres maiores de 65 anos. Tá bom? Ok, então vamos agora para continuar nessa área da prevenção e aquilo que eu falei sobre descobrir qualquer tipo de câncer, né? Quanto mais cedo a pessoa pode identificar o problema, é muito melhor para poder fazer o tratamento. E aí eu pergunto, é possível detectar precocemente o Papa Nicolau, como você fez referência aí, assim, 100% correto, como forma de identificar? Sim, é possível. Além do Papa Nicolau, existe algum sintoma que pode fazer com que a mulher procure o serviço médico? Então, é possível e esse é o nosso objetivo. Inclusive, nessa oportunidade de estar aqui falando com vocês, com a população de Anchieta, em especial, né, destinada aí às mulheres que estão nos ouvindo, o câncer de colo de útero, ele é um câncer detectável, tratável e curável. Então, assim, quando a gente fala que ele é a 4ª causa de morte ou a 3ª causa de adoecimento, né, por neoplasia, por câncer, isso é evitável. E o Brasil e o município de Anchieta também vem trabalhando com o objetivo de mudar esse retrato, né? Então, o principal meio de diagnosticar hoje a alteração no colo do útero é através do exame de preventivo. Então, no município de Anchieta, todas as nossas unidades de saúde realizam o agendamento e a coleta do exame. Então, as mulheres que estão nos ouvindo, procura sua unidade de saúde, procura sua enfermeira. Lá tem uma agenda só para a realização da coleta do citopatológico, né, que é a coleta do preventivo. A gente tem outras iniciativas acontecendo além do rastreamento através do preventivo. Então, o Brasil, há mais ou menos 10 anos, né, desde 2014, a gente vem vacinando meninos e meninas contra o HPV. Né? É importante reforçar isso aqui também. E aí as mulheres que estão nos ouvindo, os papais, de levar os filhos, os adolescentes também às unidades, procurar a sala de vacina, ver se essa caderneta de vacina está atualizada, né? Se não tiver, garanta o seu filho a vacina contra o HPV, porque essa é uma das estratégias mais promissoras, porque o objetivo é vacinar meninos e meninas, né, de 9 a 14 anos, antes de que eles sejam expostos, né, por exemplo, a relação sexual. E o objetivo é garantir uma proteção primária através da vacina, né? A outra forma é o preventivo, né? Que a gente chama de prevenção secundária, que é o rastreamento, é o diagnóstico precoce. No Brasil, no final do ano passado, 2024, o Ministério da Saúde entra com um novo teste e que aí vem para revolucionar mesmo esse perfil aí do câncer de colo de útero, que é o teste para a detecção do HPV. Anchieta, desde dezembro de 2024, desde dezembro do ano passado, a gente está realizando esse teste. Então, é uma outra questão que a gente quer frisar as mulheres do nosso município.
Então, toda mulher com exame alterado de preventivo, né? O preventivo a gente faz para a gente descobrir precocemente as alterações. Essas mulheres estão sendo convidadas a ir à unidade de saúde dela para fazer um novo exame, que é o teste para HPV. Agora a gente, através desse teste, vai perceber se essa mulher com preventivo alterado tem ou não a presença do HPV, ou seja, o vírus que causa o câncer de colo de útero, e se tem, que tipo de vírus é esse? Faz parte dos grupos do vírus que causam o câncer de colo de útero ou não, tá? Então, assim, são várias as estratégias que estão acontecendo, Alexandre, e o serviço está bem estruturado, bem organizado e esperando, né, as mulheres do nosso município acessar o serviço, acessar essa agenda e realizar seus exames. Ok, são 7h29. Você que ligou o rádio agora, nós estamos no nosso quadro Momento Saúde conversando com a enfermeira que é referência técnica do programa de saúde da mulher aqui no município de Anchieta, a Alana Alves Araújo. Bom, para a gente encerrar a entrevista, são 7h30, nosso tempo está esgotando. Eu tinha tantas outras perguntas para fazer, porque, por exemplo, você concentrou a questão do vírus HPV. Então, no caso do câncer de colo de útero, ele foge de outros padrões que são muito comuns à incidência de câncer, como, por exemplo, tabagismo, alimentação inadequada, imunidade não muito boa, às vezes porque a pessoa não tem o cuidado necessário com sono, enfim. O problema, então, é concentrar na identificação, através dos exames, agora esse mais específico, do vírus HPV. É por aí, então? É por aí, Alexandre, porque quase 100% do câncer de colo de útero é causado pela presença desse vírus. Existe outros fatores de risco. Quando a gente fala de uma doença crônica, como câncer, como a neoplasia, tem outros fatores de risco. Por exemplo, o tabagismo, ele vai aparecer como fator de risco para o HPV também. Por exemplo, sistema imunológico comprometido. Existem outros, né, fatores de risco. A gente destaca os principais, mas assim, a gente tem, no município de Anchieta, a gente tem pacientes hoje em acompanhamento, né, desde pacientes que foram detectados alterações no colo do útero através do preventivo e estão em acompanhamento na nossa rede municipal, como também a gente tem mulheres em tratamento para o câncer de colo de útero. E é isso que a gente quer mudar o nosso cenário no município. Não faz sentido em saúde pública a gente ter hoje mortes por câncer de colo de útero. A gente quer impactar na redução do diagnóstico tardio, né? Porque se eu tenho um exame que consegue detectar, se eu tenho uma vacina sendo ofertada nas unidades de saúde, se eu tenho agora um teste muito potente, que ele tem um poder diagnóstico muito importante, que é isolar, identificar esse HPV. Então, assim, o nosso objetivo é de sensibilizar essa mulher que está nos ouvindo, né, nessa manhã, e dizer a ela, olha, nós estamos falando de uma doença que tem como mudar esse cenário, né? E é o objetivo da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente tem uma rede muito bem estruturada, muito bem organizada, só que a gente faz os nossos trabalhos, as orientações, as ações de educação e saúde, a busca ativa dessas mulheres, acompanha muito de perto as que estão com exame alterado, as que estão em acompanhamento, mas a gente também tem, Alexandre, uma parte de mulheres que não procura o serviço, que não realiza o seu exame conforme preconizado, né? Então, assim, o nosso objetivo aqui maior, até porque a gente trabalhou o mês todo esse tema, é reforçar isso. Mulher de Anchieta que está nos ouvindo essa manhã, procura sua unidade. Nós temos unidade de saúde distribuída no município todo. É um exame acessível a vocês, né? É um exame ofertado pelo município a toda e qualquer mulher que queira realizar o preventivo. É um exame simples, indolor. Então, assim, a grande maioria conhece. Aquele que não conhece, tem dúvida, nos procure no Programa Saúde da Mulher. Procure também a sua unidade de saúde, que os profissionais vão te orientar. Procura saber se está na época de você coletar seu exame, sabe? O que a gente precisa, Alexandre, é enfrentar essa doença, que ela é modificável, que a gente tem como intervir no curso dela, né, em tempo oportuno. E a gente está trabalhando nesse objetivo aqui no município de Anchieta. Ok, para finalizar, Lana, nosso tempo está super estourado, super esgotado. A gente sabe que no nosso país, e aí a gente fala nos estados, nos municípios, a relação demanda de saúde e atendimento dessa demanda, ela geralmente é problemática no sentido de que nem sempre você vai marcar um exame, que às vezes demora muito, porque não tem disponibilidade,
enfim, essa relação, o usuário, a pessoa, a população sempre sai perdendo. No caso do qual você falou em busca ativa, está praticamente fazendo um apelo para que as pessoas procurem. Nesse caso, não existe esse problema, né? Depende praticamente 100% da mulher tomar a iniciativa de correr atrás. É isso? Então, é os dois lados, né? Existe a responsabilidade do profissional e existe a responsabilidade da mulher, né? A gente tem que reforçar muito a questão do autocuidado, da vigilância, da própria paciente sobre a sua saúde, né? Então, assim, no município de Anchieta, como eu falei, nós temos essas agendas abertas o ano inteiro. O exame de preventivo, ele não é um exame de urgência, então existe uma agenda programada para a realização dele. Então, essa mulher pode acessar através do aplicativo, pode procurar a recepção da sua unidade, fazer esse agendamento, né? O Ministério da Saúde, o Alexandre, ele fala que uma mulher pode ficar até 3 anos, se tiver 2 exames consecutivos normais. Essa coleta pode ser até trianual. No município de Anchieta, a nossa realização do exame, ele é bem comum a realização anual, tá? Então, essa mulher pode procurar a sua unidade. Nós temos a grande maioria dos serviços, quando a gente fala no acompanhamento, no segmento e no manejo, acontecem no próprio município, né? Então, exames complementares como colposcopia, biópsia, ultrassonografia e outros exames que dentro do curso do acompanhamento forem necessários são feitos, marcados aqui mesmo no município. Então, a imunização também é feita no município, distribuição de preservativos, a coleta do preventivo, o teste do HPV. Então, assim, essa mulher que está nos ouvindo hoje, enquanto coordenação, enquanto referência do Programa Saúde da Mulher do município de Anchieta, é isso. Mulher, nos procure. O programa fica lá na SF3 nesse momento, né? Quiser conversar com a gente, esclarecer dúvida, pegar seus laudos, nós estamos lá para te acolher, para te orientar da melhor maneira possível. Como também as unidades de saúde que vocês estão cadastradas, né? O vínculo entre o profissional e a unidade é muito bacana no município, a gente tem cobertura de 100%, né, de saúde da família, então não tem motivo para não procurar, não agendar e não fazer. Uma coisa que eu quero reforçar é que vão te dar uma data e que você vá nessa data, porque também é um outro problema que a gente tem enfrentado no município, que é o absenteísmo, é o agendar e não ir. Então, a gente precisa desse autocuidado, dessa responsabilização, né, da mulher, do paciente, ao agendar uma consulta, ir lá e fazer, tá? Mas está todo mundo esperando vocês para a realização desse exame nas unidades de saúde do município.